Espírito Santo, você sabe que esta mensagem não pode ser pronunciada sem a sua unção especial. Não quero falar uma única palavra sem que você confirme cada verdade que vou declarar. Venha agora mesmo e revele através de mim os sinais que confirmam quando alguém carrega uma unção que desafia as trevas e transforma o mundo. Hoje sinto profundamente em meu espírito que esta mensagem é para alguém muito específico. Alguém que sempre se sentiu diferente dos outros cristãos. Alguém que experimenta experiências sobrenaturais com Deus que não consegue explicar, nem encontra quem entenda. Alguém que tem sido atacado de formas que não fazem sentido. Como se algo no reino espiritual reconhecesse em você uma ameaça que você mesmo ainda não compreende. Vou te dizer algo que pode te chocar, mas que precisa ser revelado. Existe uma diferença entre ser cristão e carregar uma unção perigosa. A maioria das pessoas são crentes sinceros que vão para o céu quando morrem. Mas algumas, muito poucas, carregam uma marca especial do Espírito Santo que as torna guerreiras espirituais contra o reino das trevas. E se você está ouvindo esta mensagem, há uma grande probabilidade de você ser uma dessas pessoas. Há 5 sinais específicos que Kathryn Kuhlman identificou ao longo de décadas de ministério como marcas inconfundíveis de uma unção que é perigosa para Satanás. Sinais que confirmam que você não é apenas mais um crente anônimo, mas alguém escolhido para operar em dimensões de poder que poucos conseguem suportar. Mas antes de te revelar esses 5 sinais transformadores, o Espírito Santo precisa que você entenda algo absolutamente crucial. Por que essa unção especial sempre vem acompanhada de perseguição e incompreensão, até mesmo de outros cristãos? Espera. Para tudo o que você está fazendo, antes de continuar, preciso que você entenda que o que estou prestes a compartilhar não é para alimentar vaidade espiritual, nem criar sentimento de superioridade. É para confirmar algo que seu espírito já sabe, mas que sua mente tem duvidado. É para validar experiências que você teve, mas que ninguém ao seu redor conseguiu interpretar corretamente. Não é coincidência você ter sido direcionado para esta mensagem hoje. O próprio fato de algo dentro de você ter reagido ao título já é um indicativo de que você pode carregar essa unção especial. Pessoas sem essa marca raramente se interessam por este tipo de revelação porque não ressoa com sua experiência espiritual. Deixa eu te explicar algo que Kathryn Kuhlman entendia melhor que qualquer líder cristão da sua geração. Deus não unge todas as pessoas da mesma forma, nem com a mesma intensidade. Assim como nem todo soldado é treinado para missões especiais, nem todo cristão é preparado para carregar uma unção que opera milagres criativos e quebra fortalezas demoníacas centenárias. A unção perigosa não é sobre ser melhor que outros cristãos. É sobre ser especificamente preparado para tipos de guerra espiritual que exigem poder sobrenatural diferenciado. É sobre carregar a autoridade que faz demônios tremerem quando você entra numa sala. É sobre ter acesso a dimensões de fé que movem obstáculos intransponíveis. Mas aqui está o que poucos entendem. Essa unção sempre vem com um preço alto. Pessoas com unção perigosa enfrentam provas e tribulações mais intensas, incompreensão mais profunda, isolamento espiritual mais prolongado e uma missão desafiadora mais pesada. Porque quanto maior a unção, maior a ameaça que você representa para as forças das trevas. Você tem se perguntado por que sua vida cristã tem sido tão diferente da maioria? Por que você enfrenta sofrimento inexplicável que outros não enfrentam? Por que sente uma fome de Deus que parece insaciável? Por que experimenta experiências espirituais profundas que deixam outras pessoas desconfortáveis? Pode ser porque você carrega uma marca que poucos conseguem reconhecer. Sinal número 1.
Você experimenta a presença de Deus de forma tangível e frequente. Para a maioria dos cristãos, sentir a presença de Deus é uma experiência rara e especial. Para pessoas com unção perigosa, é uma realidade quase diária. Você não apenas sabe que Deus está presente, você sente fisicamente sua presença de formas que consegue descrever. Pode ser calor divino que vem do nada. Pode ser formigamento que percorre seu corpo durante a adoração. Pode ser a presença avassaladora de Deus que te faz chorar sem motivo aparente. Pode ser o sopro do Espírito Santo que você sente, mas ninguém mais percebe. Pode ser até mesmo fragrâncias divinas que aparecem em momentos de oração profunda. Kathryn Kuhlman sempre dizia que pessoas com unção especial têm seus sentidos espirituais mais aguçados que o normal. Elas conseguem detectar a presença de Deus, mas também conseguem discernir presenças demoníacas de formas que assustam pessoas comuns. Mariana, enfermeira de um hospital em São Paulo, sempre soube que era diferente espiritualmente. Desde criança sentia presenças que outros não sentiam. Na adolescência, começou a perceber que quando orava por pessoas doentes, algo acontecia que os médicos não conseguiam explicar. Num dia específico, estava cuidando de um paciente em coma há 3 meses. Durante o plantão noturno, sentiu uma compulsão irresistível para orar por ele. No momento que tocou sua testa e começou a orar, sentiu calor intenso nas mãos e uma presença tão forte no quarto que começou a tremer. O paciente abriu os olhos pela primeira vez em 3 meses. Os médicos chamaram de milagre inexplicável. Mas Mariana sabia que havia sido tocado pelo poder de Deus através da unção que ela carregava. A partir daquele dia, começou a entender que não era apenas enfermeira, mas instrumento de cura nas mãos do Espírito Santo. Se você experimenta a presença de Deus de formas que consegue descrever fisicamente, e isso acontece com frequência, que surpreende outros cristãos, pode ser o primeiro sinal de que você carrega uma unção perigosa. Sinal número 2. Você enfrenta oposição espiritual desproporcional à sua idade ou posição. Pessoas com unção perigosa sempre enfrentam ataques mais intensos que cristãos comuns. Não porque Deus não as protege, mas porque o inimigo reconhece nelas uma ameaça futura ao reino das trevas e tenta neutralizá-las antes que compreendam o poder que carregam. Pode ser que você tenha enfrentado traumas na infância que não faziam sentido. Pode ser que relacionamentos se compliquem sem motivo aparente quando você tenta se aproximar de Deus. Pode ser que oportunidades desapareçam misteriosamente quando você está prestes a avançar espiritualmente. Kathryn Kuhlman enfrentou oposição desde jovem que era desproporcional ao que qualquer pessoa da idade dela deveria enfrentar. Críticas de líderes religiosos, abandono de pessoas próximas, ataques à sua reputação que começaram muito antes dela ter qualquer ministério público. O inimigo ataca precocemente pessoas com unção perigosa, porque ele consegue ver no reino espiritual o que elas se tornarão no futuro. É como tentar destruir uma árvore, quando ela ainda é uma semente, sabendo que, se crescer, produzirá frutos que alimentarão multidões. Lucas, hoje pastor de uma igreja em franca expansão em Brasília, conta que desde a adolescência enfrentava oposições inexplicáveis, pais contrários à sua fé, de formas ilógicas, professores que o perseguiam sem razão, amigos que se afastavam quando ele falava de Jesus. Na universidade, a situação se intensificou. Sempre que tentava organizar estudos bíblicos ou evangelizar, encontrava resistências que iam além da simples rejeição. Era como se uma força invisível mobilizasse pessoas contra ele. Só quando começou a ministrar e a ver milagres acontecerem através de suas orações, ele entendeu.
A oposição precoce era porque o inimigo sabia que ele se tornaria uma ameaça significativa ao reino das trevas. A intensidade dos ataques era proporcional à unção que ele carregaria no futuro. Se você sempre enfrentou oposições que pareciam desproporcionais à sua idade, posição ou influência atual, pode ser porque você carrega uma unção que o inimigo teme e quer neutralizar, antes que ela se manifeste plenamente. Terceiro, sinal. Pessoas são impactadas sobrenaturalmente apenas pela sua presença. Este é talvez o sinal mais óbvio de unção poderosa. Quando você está presente, coisas acontecem que não dependem do que você fala ou faz. Sua simples presença libera uma atmosfera espiritual que toca pessoas de formas inexplicáveis. Pode ser que pessoas comecem a chorar quando você se aproxima, sem que você tenha dito nada. Pode ser que sintam convicção de pecado na sua presença. Pode ser que recebam cura física apenas por estarem no mesmo ambiente que você. Pode ser que demônios se manifestem, tentando fugir da sua proximidade. Kathryn Kuhlman era famosa por esse fenômeno. Pessoas eram curadas antes mesmo dela começar a orar. Outras caíam sob o poder de Deus apenas por ela passar perto. Não era manipulação nem sugestão psicológica. Era a unção que ela carregava, criando uma atmosfera sobrenatural onde o impossível se tornava normal. Ana Beatriz, professora de uma escola pública em Recife, sempre notou que sua presença afetava as pessoas de forma estranha. Alunos problemáticos se acalmavam quando ela entrava na sala. Colegas de trabalho procuravam conversar com ela quando enfrentavam problemas pessoais, mesmo sem saber que ela era cristã. Um dia, uma colega que estava com depressão severa há meses pediu para almoçar com ela. Durante a conversa, Ana não falou nada específico sobre fé ou religião. Apenas ouviu e demonstrou carinho genuíno. Ao final do almoço, a colega disse que sentia uma paz que não experimentava há anos. Na semana seguinte, a mesma colega procurou Ana para dizer que havia decidido voltar à igreja depois de anos afastada. Disse que algo na presença de Ana havia tocado seu coração de uma forma que não conseguia explicar. Ana entendeu que carregava uma unção que ministrava às pessoas, independente de suas palavras. Se você nota que sua presença afeta as pessoas de formas que vão além do normal, causando reações espirituais que você não provocou intencionalmente, pode ser evidência de uma unção poderosa operando através de você. Quarto sinal. Você recebe revelações e sonhos proféticos com frequência incomum. Pessoas com unção poderosa têm acesso especial às frequências celestiais. Elas recebem sonhos, visões, palavras proféticas e revelações com uma regularidade que surpreende outros cristãos. Não é que sejam mais espirituais, mas que carregam uma antena espiritual mais sensível. Pode ser que você sonhe com eventos antes deles acontecerem. Pode ser que receba palavras específicas para pessoas que confirmam coisas que só elas sabiam. Pode ser que tenha visões durante a oração que se revelam proféticas. Pode ser que saiba coisas sobre situações sem que ninguém tenha contado. Kathryn Kuhlman recebia revelações específicas sobre as pessoas que estavam sendo curadas durante seus cultos. Ela via no espírito onde estavam as enfermidades. Que tipo de cura estava acontecendo? Até mesmo detalhes médicos que confirmavam a autenticidade dos milagres. Esse acesso à revelação não é para impressionar pessoas nem para se sentir especial. É uma ferramenta de guerra espiritual que permite à pessoa operar com precisão profética nas situações que enfrenta. Roberto, empresário de Belo Horizonte, sempre teve sonhos estranhos que se revelavam proféticos. Na adolescência, sonhava com situações que aconteciam semanas depois. Na vida adulta, recebia revelações sobre decisões de negócio que o protegiam de perdas
ou o direcionavam para oportunidades. Um período específico, estava considerando uma sociedade que parecia muito lucrativa. Durante uma semana, teve o mesmo sonho 3 vezes. Via a pessoa oferecendo a sociedade cercada por sombras escuras. No sonho, uma voz dizia claramente: "Não faça parceria com quem anda em trevas." Decidiu investigar mais profundamente e descobriu que o potencial sócio estava envolvido em esquemas fraudulentos que só vieram à tona meses depois. O sonho profético o havia protegido de uma situação que poderia ter destruído sua reputação e finanças. Se você recebe sonhos, visões ou revelações com uma frequência que outros consideram incomum, e essas revelações se confirmam regularmente, pode ser evidência de que você tem acesso profético que acompanha uma unção poderosa. 5º sinal: você sente uma fome insaciável por mais de Deus, que nunca diminui. Este é talvez o sinal mais interno, mas um dos mais confiáveis. Pessoas com unção poderosa têm uma sede de Deus que não se satisfaz com experiências espirituais normais. Elas sempre querem mais intimidade, mais poder, mais presença, mais revelação. Enquanto outros cristãos se contentam com um culto por semana e uma oração rápida antes das refeições, pessoas com unção poderosa têm uma fome que as compele a buscar a Deus, com uma intensidade que pode parecer obsessiva para observadores externos. Essa fome não é religiosa nem legalista. É genuína necessidade espiritual de conexão com Deus, que funciona como oxigênio para a alma. Sem isso, a pessoa se sente espiritualmente sufocada. Kathryn Kuhlman falava constantemente sobre essa fome que a consumia. Ela não conseguia passar um dia sem horas de comunhão íntima com o Espírito Santo. Não por obrigação religiosa, mas por necessidade existencial. Era essa fome que a mantinha conectada à fonte do poder que fluía através dela. Patrícia, médica de uma clínica em Salvador, sempre se sentiu estranha entre outros cristãos, porque sua fome por Deus parecia exagerada para eles. Acordava de madrugada para orar, não por disciplina, mas por necessidade. Jejuava regularmente porque sentia que precisava se desconectar do natural para se conectar melhor com o sobrenatural. Outros cristãos a achavam fanática. Diziam que ela exagerava, que Deus não exigia tanto, que ela deveria ter mais equilíbrio. Mas Patrícia sabia que não era escolha. Era como se algo dentro dela demandasse essa intimidade intensa com Deus. Quando Kathryn Kuhlman começou a orar por pacientes e ver curas que a medicina não conseguia explicar, entendeu que a fome insaciável era o combustível da unção especial que carregava. Quanto mais buscava a Deus, mais poder fluía através dela para tocar vidas que precisavam de milagres. Se você sente uma fome por Deus que outros consideram excessiva, e essa fome nunca diminui, independente de quão profundas sejam suas experiências espirituais, pode ser evidência de que você carrega uma unção que precisa ser constantemente alimentada pela presença divina. Agora vou te revelar por que esses 5 sinais confirmam que você é perigoso para o reino das trevas e como você pode desenvolver essa unção ao máximo potencial. O que você precisa entender é que esses 5 sinais não são coincidências, nem casualidades espirituais. São marcas deliberadas que o Espírito Santo coloca sobre pessoas que ele está preparando para missões específicas, que exigem poder sobrenatural diferenciado. E quando Satanás reconhece essas marcas, ele mobiliza todo o arsenal disponível para neutralizar você, antes que compreenda completamente o que carrega. Por isso, pessoas com unção perigosa sempre enfrentam 3 tipos específicos de guerra espiritual que outros cristãos raramente experimentam. Guerra tipo 1, isolamento forçado
e incompreensão sistemática. O inimigo sabe que a unção perigosa precisa de relacionamentos saudáveis para se desenvolver plenamente. Por isso, uma das primeiras estratégias dele é criar isolamento através da incompreensão. Pessoas próximas começam a te ver como exagerado, fanático, desequilibrado. Até mesmo líderes espirituais podem não compreender a intensidade da sua fome por Deus. Eles tentam te equilibrar, te aconselham a ter mais moderação, sugerem que você está sendo orgulhoso espiritualmente. Não porque são maldosos, mas porque não reconhecem os sinais de unção especial. Marcos, hoje evangelista itinerante, passou anos sendo incompreendido em sua própria igreja. Sua fome por oração era vista como exagero. Sua sensibilidade ao Espírito Santo era interpretada como instabilidade emocional. Sua capacidade de discernir presenças espirituais assustava pessoas que preferiam uma fé mais racional. O pastor da época chegou a sugerir que ele procurasse ajuda psicológica, porque suas experiências espirituais eram intensas demais para serem normais. Marcos passou por um período de dúvida sobre sua própria sanidade mental, até entender que não estava louco, estava ungido de forma que poucos conseguiam reconhecer. Quando saiu daquela igreja e encontrou um mentor que entendia a unção profética, tudo mudou. Sua sensibilidade espiritual foi reconhecida como dom, sua fome por Deus foi alimentada e sua unção começou a se manifestar com poder que impactava multidões. Se você está enfrentando incompreensão sistemática, especialmente de pessoas que deveriam te entender espiritualmente, pode ser porque sua unção está ameaçando estruturas religiosas que preferem um cristianismo previsível e controlável. Guerra tipo 2. Ataques contra sua identidade e chamado. Satanás sabe que pessoas com unção perigosa podem revolucionar territórios inteiros quando compreendem quem são e para que foram chamadas. Por isso, ele investe pesadamente em criar confusão sobre identidade e propósito. Esses ataques vêm através de vozes que sussurram: "Você não é especial." Está se iludindo. Outros são mais capacitados. Você não tem preparo suficiente. Suas experiências são imaginação. O objetivo é fazer você duvidar dos sinais que o próprio Espírito Santo está confirmando na sua vida. Marina, hoje pastora de uma igreja em avivamento em Fortaleza, lutou durante anos contra vozes que tentavam convencê-la de que suas experiências espirituais eram fantasia. Recebia revelações específicas que se confirmavam. Via visões que se cumpriam, mas sempre duvidava se eram realmente de Deus. O inimigo usava até mesmo sua humildade contra ela. Sussurrava que pessoas verdadeiramente ungidas não questionariam tanto, que Deus não usaria alguém com tantas inseguranças, que ela deveria deixar o ministério para pessoas mais preparadas. Até que um dia, durante uma oração, recebeu uma visão clara, onde Jesus lhe mostrava que as dúvidas não vinham da humildade, mas do inimigo tentando roubar sua identidade. Naquele momento, decidiu aceitar completamente os sinais que Deus havia colocado na sua vida. A partir dessa aceitação, sua unção explodiu em manifestações que ela nunca havia experimentado. Milagres criativos, curas instantâneas, libertações poderosas. Tudo porque parou de lutar contra quem Deus havia criado ela para ser. Guerra tipo 3. Pressão para a conformidade religiosa. Este é talvez o ataque mais sutil, mas um dos mais eficazes. O inimigo tenta convencer pessoas com unção perigosa a se conformarem com padrões religiosos normais, que diluem seu poder espiritual. Vem através de pressões para ser mais equilibrado, mais intelectual, menos emocional.
Sugestões de que manifestações sobrenaturais assustam pessoas, que é melhor ter uma fé mais racional, que Deus não precisa de tanto drama para operar. O objetivo é fazer você suprimir exatamente os aspectos da sua personalidade espiritual, que são canais para a unção perigosa fluir. É neutralizar sua ameaça ao reino das trevas, fazendo você se comportar como um cristão comum, Diego, profeta com um ministério internacional baseado em Brasília. Quase perdeu sua unção tentando se conformar às expectativas religiosas. Líderes bem-intencionados o aconselhavam a ser mais teológico e menos místico. Sugeriam que ele estudasse mais e profetizasse menos. Por 2 anos tentou se encaixar nesse molde. Fez cursos teológicos, leu uma biblioteca inteira. Tentou pregar mensagens mais intelectuais. Mas quanto mais se conformava, mais sua unção diminuía. As revelações pararam. Os milagres cessaram. A presença de Deus se tornou distante. Até que entendeu que Deus não o havia chamado para ser teólogo, mas profeta. Não para impressionar intelectos, mas para tocar corações. Quando voltou à sua identidade original, a unção retornou com intensidade ainda maior. Agora vou te ensinar como desenvolver sua unção perigosa ao máximo potencial. Se você se identificou com os 5 sinais, significa que carrega uma marca especial que precisa ser desenvolvida intencionalmente. Unção perigosa não acontece automaticamente. Requer cultivo específico através de 3 disciplinas que Kathryn Kuhlman praticava religiosamente. Disciplina número 1. Intimidade prolongada e intencional com o Espírito Santo. Pessoas com unção perigosa precisam de mais tempo de comunhão que cristãos comuns. Não por legalismo, mas por necessidade espiritual. É como atletas de elite que precisam de mais treino que amadores para manter performance máxima. Kathryn Kuhlman dedicava horas diárias à oração. Não porque fosse mais santa que os outros, mas porque a unção que carregava exigia essa conexão imediata com a fonte do poder. Estabeleça pelo menos 2 horas diárias de comunhão profunda com Deus. Não um tempo para estudo bíblico ou preparação para pregações. Um tempo focado exclusivamente em estar na presença dele, ouvir sua voz e permitir que ele molde seu caráter. Primeira hora. Adoração e entrega total. Use esse tempo para exaltar a grandeza de Deus, entregar completamente sua vontade e permitir que o Espírito Santo limpe tudo que possa contaminar a unção. Segunda hora. Escuta e recebimento. Silencie sua mente. Permita que Deus fale. Direções específicas, revelações, correções, ou simplesmente desfrute de sua presença sem uma agenda própria. Disciplina número 2. Jejum regular para aumentar a sensibilidade espiritual. Unção poderosa opera melhor quando há menos interferência da carne. Jejum não é para impressionar a Deus, mas para criar condições em que seu espírito possa captar frequências celestiais com mais clareza. Kathryn Kuhlman jejuava regularmente, não como penitência, mas como afinação espiritual. Ela sabia que quanto menos dependente do físico, mais sensível se tornaria ao sobrenatural. Implemente jejuns semanais de pelo menos 24 horas. Durante esses períodos, dedique tempo extra à oração e esteja especialmente atento às revelações ou direções que Deus quer lhe dar. Jejuns prolongados mensais de 3 dias também são cruciais para quebrar resistências espirituais que podem estar limitando o fluxo da unção através de você. Disciplina número 3. Exercício prático da unção em situações reais. Unção poderosa se desenvolve com o uso, não apenas com o estudo.
Você precisa criar oportunidades intencionais para exercitar os dons que Deus colocou em você. Se você discerne presenças espirituais, use esse dom para interceder por ambientes. Se recebe revelações, pratique ministrando palavras proféticas a pessoas. Se sente a unção de cura, imponha as mãos sobre os enfermos regularmente. Comece pequeno, mas seja consistente. Ore por pessoas no hospital. Profetize para seus conhecidos. Ministre libertação para quem precisa. A unção cresce com o exercício prático. Ana, enfermeira com unção de cura, começou orando discretamente por pacientes durante seu plantão. Inicialmente via pequenas melhoras. Conforme continuou exercitando a unção, começou a presenciar curas que os médicos não conseguiam explicar. Hoje, médicos da equipe pedem para ela orar por casos difíceis, porque reconhecem que algo sobrenatural acontece através de suas orações. Sua unção se desenvolveu porque ela a exercitou consistentemente em situações reais. Agora vou revelar o segredo final que Kathryn Kuhlman descobriu sobre unção poderosa. O que diferencia pessoas com unção poderosa de cristãos comuns não é que sejam mais santas ou mais preparadas. É que aceitaram completamente o chamado para ser diferentes. Mesmo quando essa diferença causa incompreensão e isolamento, a chave está na palavra rendição total. Não apenas entrega de pecados ou problemas, mas entrega do direito à normalidade. Aceitar que Deus te chamou para uma vida que nunca será comum, previsível ou compreensível para a maioria. Kathryn Kuhlman dizia: morri 1000 mortes antes de aceitar que Deus me queria, diferente do que eu achava que deveria ser. Essa morte para as expectativas próprias foi o que liberou a unção que impactou gerações. Se você carrega os 5 sinais, precisa tomar uma decisão. Vai tentar ser um cristão normal, que não incomoda ninguém. Ou vai aceitar completamente a unção poderosa que Deus colocou em você? Essa decisão determinará se você se tornará mais uma pessoa religiosa ou uma arma letal contra o reino das trevas. Se será esquecido pela história ou lembrado como alguém através de quem Deus fez o impossível acontecer. O preço e a recompensa da unção poderosa. Seja honesto. Unção poderosa custa caro. Você será incompreendido, criticado, às vezes rejeitado até por pessoas que ama. Sua vida nunca será simples nem previsível. Você carregará responsabilidades espirituais que pesam sobre sua alma. Mas a recompensa é proporcional ao preço. Você verá milagres que outros apenas sonham. Tocará vidas de formas que ecoarão na eternidade. Será instrumento de Deus para quebrar correntes que aprisionaram famílias por gerações. Mais importante, você cumprirá o propósito específico para o qual foi criado. Não morrerá com o arrependimento de não ter sido quem poderia ter sido. Sua decisão determina seu destino. Agora você sabe. Se experimentou os 5 sinais, carrega uma marca que poucos possuem. A questão não é mais se você tem unção poderosa. A questão é o que fará com essa revelação. Você pode tentar suprimir os sinais e viver como um cristão comum. Pode ignorar os ataques desproporcionais e fingir que são coincidência. Pode diminuir sua fome por Deus para se encaixar melhor socialmente. Ou pode aceitar completamente quem Deus criou você para ser. Pode desenvolver intencionalmente a unção através das disciplinas necessárias. Pode se tornar a ameaça ao reino das trevas que seu potencial permite. A escolha é sua, mas saiba que esta revelação não chegou até você por acaso. O Espírito Santo está te convidando a aceitar uma identidade que vai custar tudo, mas que vale mais que tudo. Você está disposto a morrer para a normalidade e nascer para o extraordinário?
Aceita o desafio de desenvolver sua unção poderosa ao máximo potencial? Reconhece que foi marcado para ser diferente desde antes do nascimento? Escreva "Aceito meu destino" nos comentários como sua declaração pública de que não vai mais lutar contra quem Deus criou você para ser. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você suspeita que também carregam unção poderosa. Na próxima semana revelarei os 7 passos específicos que Kathryn Kuhlman seguiu para desenvolver sua unção do início até se tornar um dos ministérios mais poderosos da história moderna. Vamos orar juntos para que você aceite completamente sua identidade. Espírito Santo, eu reconheço que me marcaste com uma unção poderosa, perigosa para o reino das trevas. Paro de lutar contra quem você me criou para ser. Aceito a responsabilidade e o privilégio de carregar o poder que pode transformar gerações. Desenvolve em mim tudo o que é necessário para cumprir o propósito específico para o qual me escolheste. Em nome de Jesus, que me ungiu antes da fundação do mundo. Amém. Se algo se mexeu dentro de você durante essa oração, é confirmação de que o Espírito Santo está selando sua aceitação da unção poderosa que sempre esteve dormindo em sua vida.